Meus irmãos, vídeo do Salmo 25, já pega a tua Bíblia aí comigo, porque hoje eu não quero ficar de muita enrolação não. Na verdade, eu tô fazendo esse vídeo por temor e obediência a Deus, porque aconteceram algumas coisas na minha vida que fiquei meio envergonhada e desanimada, mas ontem foi a ceia do Senhor e eu... não faz sentido, né? A gente falar que ama o Senhor Jesus e não obedecer a sua vontade, não atender a sua voz, a voz do bom pastor. Então eu vim aqui gravar esse vídeo com vocês por obediência e com alegria no coração por estar aqui, né? Ter forças, que Deus me deu forças. E é isso, vamos lá, abrindo o Salmo 25 comigo. Já acompanhem comigo, vocês sabem que primeiramente eu venho lendo o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando. Salmo 25, hoje eu vou usar a minha Bíblia de estudo pentecostal, ela é Almeida Revista e Corrigida. Ela é um pouco mais tradicional, né? Eu gosto dessa tradição. E aqui tem um título onde está escrito assim: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe seus pecados. E esse salmo eu vou ler até o versículo 12, porque é meio grande para não me enfadar muito. Vou ler até o versículo 12 e depois eu faço uma parte 2 do vídeo para a gente prestar mais atenção nos detalhes. Salmo 25, versículo 1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. O primeiro versículo que eu já queria começar comentando com os irmãos é o versículo 1, onde Davi diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Esses dias eu estava numa reunião, num encontro de mulheres lá na igreja, e eu estava comentando sobre como é difícil a gente muitas vezes dobrar o nosso joelho e verdadeiramente orar com o coração, elevando a alma ao Senhor. Muitos problemas se passam na nossa cabeça, muitas preocupações, e isso tudo é em vão. Eu já lembro de Marta e Maria, onde Marta ela se ocupa com muitos afazeres, ela tem muitas preocupações e ela serve o mestre, mas ela não é como Maria, a sua irmã, que simplesmente se aquieta e ouve a voz do Senhor. Então, muitas vezes nós não conseguimos aquietar a nossa alma, e eu falo por mim mesma, na oração, quando a gente dobra o nosso joelho, nós estamos com muitas preocupações, onde nós devemos nos desligar de tudo isso, para assim conseguir finalmente elevar a alma ao Senhor, finalmente elevar o coração ao Senhor. Uma vez o próprio Deus, ele me repreendeu em oração. Eu estava orando assim, angustiada por uma coisa, e eu orava e eu ficava quieta. Sabe quando você cisma de ficar ali
no joelho até ouvir a voz do Senhor. E eu falando para o Senhor que não aguentava mais aquela angústia, que eu queria ouvir a voz dele. E de repente eu ouvi a voz do Senhor só que dentro do meu coração. E foi bem nítido. O Senhor falou, você parou de orar com o coração. E eu parei assim e fiquei muito triste. Porque eu fui percebendo que as minhas orações ficaram automáticas, né? E eu não orava mais com sinceridade de coração. E eu estava lembrando disso ontem, porque já faz um tempo que isso aconteceu. E eu mesma me repreendi pensando, eu não posso afastar o meu coração quando eu vou orar. Não posso afastar o meu coração na oração, porque senão eu não vou conseguir sentir a presença do Senhor como eu devo e ouvir a voz do meu Deus. Aquietar a alma nesses dias está sendo difícil, mas é uma coisa que nós devemos fazer. Nós devemos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque senão não conseguimos ouvir a voz do Senhor e acabamos ouvindo as nossas próprias vozes ou nossos pensamentos ou distrações. E isso é difícil, eu não vou mentir, é muito difícil a gente dobrar os joelhos sempre e conseguir elevar a nossa alma, assim como está escrito aqui nesse simples versículo 1 do Salmo 25. Mas é uma coisa que nós necessitamos fazer, se quisermos ouvir a voz do nosso Senhor. No versículo 2 e 3 está escrito, Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Versículo 4. Faze-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Uma coisa muito interessante que Deus me ensinou foi que na restauração do homem, o que acontece? Adão, ele caiu no jardim. Quando ele pecou, ele foi separado do Senhor. Então, esses dias eu estava lendo Gênesis e já faz um tempo, na verdade, eu estava lendo Gênesis e eu me perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor exatamente quis restaurar com a nova aliança? Com o Senhor Jesus, com a redenção, com a restauração da humanidade, quando Adão caiu, o que ele perdeu de mais principal? Então, o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar. E ele falou para mim, o que eu quis restaurar com a redenção, com o sangue de Jesus, com a religação, foi a dependência de Deus. Ou seja, a humanidade, ela era inocente e ela era completamente dependente de Deus Pai, do nosso Senhor. Então, quando Adão ele peca, ele come o fruto proibido, ele perde principalmente a inocência e ele começa a ter pensamentos independentes de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós, irmãos, temos que sempre ser dependentes do Senhor. Temos que sempre nos preocupar em depender do Senhor. Temos que sempre entregar o nosso caminho a Deus, continuamente em oração. Seja alguma decisão que vamos tomar na vida, grande ou pequena, nós temos que ter a dependência de Deus. Aqui, Davi, ele continuamente nos Salmos, né, ele fala, Senhor, eu sou fraco, meus inimigos são fortes. Ou seja, ele está demonstrando uma dependência de Deus aqui. Porque, na verdade, não adianta a gente querer sucesso nos nossos caminhos e não entregá-los ao Senhor. Em oração, não ouvir a sua voz, não sermos obedientes. Porque o Senhor verdadeiramente sabe de todas as coisas. Ele vê o que vai acontecer se nós pegarmos tal caminho, né? Então, devemos sempre entregar nossos caminhos ao Senhor e pedir a direção, o conselho do nosso Deus. O maior mal de hoje em dia é a ansiedade, porque nós não temos paciência de ir lá, dobrar o nosso joelho, orar, entregar aquilo ao Senhor
e esperar a resposta dele. Nós simplesmente queremos agir com a força do nosso próprio braço e tomar as decisões por nós mesmos. É aí que nós quebramos a cara, né? É aí que a gente se lasca, porque a gente não esperou ouvir a voz do Senhor e o conselho do Senhor sobre aquilo, a gente tomou a nossa própria decisão, então a gente arca com as nossas próprias consequências, né? Então nós devemos ter a paciência e entregar sempre nas mãos do Senhor o que nós vamos fazer, as decisões, o que nós vamos decidir. Porque a gente não sabe de nada e o nosso Deus sabe de tudo. É como diz no versículo 3, na verdade não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa, ou seja, nós temos que esperar em Deus, entregar e esperar para ver o que o Senhor vai nos falar ou nos direcionar, né? O Senhor tem vários jeitos de nos responder. Versículo 5. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo o dia. Essa passagem, quando eu estava meditando nesse salmo, eu me lembrei da passagem que está escrita em Lucas 9, 23. Vou ler em outra versão porque minha bibliazinha é menor, aí é mais fácil de folhear ela. A de estudo é muito grande. Então Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E eu fiquei pensando nessa passagem, sabe? Eu conheço algumas pessoas que são de Deus e realmente elas não param, irmãos. Elas estão sempre em consagração, em cultos, sabe? Fazendo a obra de Deus, e no monte, no vale. E as pessoas que verdadeiramente querem seguir ao Senhor, elas carregam a cruz delas dia após dia, ou seja, elas não desistem e elas não param. E isso me lembrou outra passagem, que fica em Lucas 9 mesmo, Lucas 9, 57. Indo eles caminhar fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa passagem fala como, Jesus, ele não descansava, ele não tinha uma casa, ou seja, ele sempre estava por aí fazendo a vontade do Pai e sempre estava peregrinando, sobre as cidades, através das vilas, das casas, curando pessoas, fazendo milagres. Então, aqui eu mais uma vez lembrei daquelas pessoas que seguem verdadeiramente o Senhor de coração. Essas pessoas, elas sempre estão fazendo a vontade do Senhor e não ficam paradas, Porque o Senhor verdadeiramente diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias, dia a dia. E aqueles que querem seguir a Jesus, ele deixa bem claro que as aves têm seus ninhos e as raposas suas tocas, mas o Filho do Homem não tem uma casa, não tem lugar onde reclinar a cabeça. Ou seja, o Senhor Jesus está constantemente trabalhando, então nós não podemos parar se quisermos seguir a Jesus. Salmo 25, versículo 9. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. É aí que eu me lembro de Moisés, porque o próprio Deus dá testemunho dele, e lá em Êxodo, Gênesis, Deuteronômio, diz que Moisés, ele era um homem manso. E ser um homem manso é ter paciência, É o que eu falei, a gente não tomar as decisões da nossa vida, decisões importantes ou importantes pra gente, que parecem pequenas, mas são importantes, que o Espírito Santo nos incomoda muitas vezes a decidir e orar antes de decidir. Nós temos paciência, nós temos mansidão, nós nos calarmos para ouvir a voz do nosso Deus. O Pentateuco vai dizer que Moisés, ele falava com o Senhor face a face, Que Moisés era o homem mais manso de toda a terra naquela época. E então a mansidão, ela é uma dádiva muito grande,
porque foi um dos atributos que eu creio que Deus viu em Moisés, que fez o Senhor decidir escolher. Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Esses dias também, meus irmãos, eu vi um vídeo muito interessante, onde falava, um pastor, né? Eu creio que ele era pastor, né? Parecia um pastor, um homem assim mais velho, falando no podcast, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava bem assim: o temor do Senhor é a consciência da sua presença, é a consciência constante da sua presença. Se a minha filha está perto, eu estou mexendo aqui no computador, eu vou acessar pornografia. Eu não vou acessar, porque eu tenho a consciência de que minha filha está perto. Se minha mulher está atrás de mim fazendo alguma coisa e eu estou querendo acessar um site ilegal, pornográfico, eu não vou fazer, porque eu tenho a consciência de que a minha esposa está atrás de mim, ela vai ver. E aquilo me fez pensar muito que é muito verdade. A consciência da presença de Deus constante em cada detalhe do nosso dia, a consciência de que Ele está nos vendo, nos cuidando, e isso traz um temor na gente, porque você não vai fazer coisa errada, você não vai querer pecar se você tem a consciência da presença de Deus e que Deus está observando todos os seus atos. Então, temos que elevar a nossa alma a Deus em oração, temos que ter a paciência, a mansidão, a calma de entregar todos os nossos caminhos a Deus e esperar uma resposta do Senhor, esperar um direcionamento. Na minha igreja que eu estou atualmente, irmãos, eu esperei por 8 meses visitando essa igreja, porque eu temia muito, sair da minha antiga igreja, porque eu esperava uma direção do Senhor e Ele foi confirmando e eu finalmente mudei. Então, temos que ter paciência, temos que ter paz no coração, na mente, pedir ajuda do Espírito Santo e todos os dias levar a nossa cruz e seguir ao Senhor, sermos obedientes à voz do Espírito Santo. Temos que sempre ter esse temor a Deus, de reverência, de dependência, porque é isso que agrada o nosso Senhor. Eu agradeço os irmãos que ficaram até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a semana de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.